Você acreditaria se eu dissesse que muitos dos deuses falsos adorados na Bíblia ainda influenciam o mundo atual, até dentro de igrejas? Isso mesmo. Ídolos pagãos que exigiam sacrifícios humanos, orgias religiosas e até oferendas de crianças continuam se manifestando de formas sutis e disfarçadas. Ao conhecer cada um desses falsos deuses, você vai enxergar como o engano se espalha facilmente quando a verdade é negligenciada, e entender como proteger sua casa, sua fé e seu coração. 1. Baal, o deus do clima que corrompeu Israel. Baal era o nome mais temido e influente entre os cananeus. Considerado o senhor das tempestades, da chuva e da fertilidade, ele era essencialmente o deus do clima nos mitos da região. Isso o tornava uma figura central para povos que dependiam de agricultura e colheitas sazonais. Não era apenas uma divindade simbólica, mas um suposto controlador das forças da natureza, das chuvas que alimentavam as plantações e da fertilidade do solo. É por isso que seu culto cresceu tão rápido e se espalhou por toda a terra de Canaã, alcançando até mesmo as fronteiras e o coração de Israel. A adoração a Baal era profundamente ligada à sexualidade e à violência. Seus rituais incluíam orgias religiosas, danças frenéticas, cortes no próprio corpo e até sacrifícios humanos, especialmente de crianças. Essas práticas grotescas não eram apenas repulsivas, mas promoviam uma desumanização completa do adorador, que se entregava a instintos animalescos sob o pretexto de religião. A espiritualidade era corrompida pela sensualidade, pela dor e pela morte. Não havia arrependimento, mas manipulação dos deuses por meio do prazer e da destruição. O mais alarmante foi ver o povo de Israel, separado e santificado por Deus, sendo contaminado por esse culto. Por diversas vezes, os israelitas abandonaram o Senhor e se curvaram diante dos altares de Baal. Mesmo após terem visto milagres como o maná no deserto e a travessia do Mar Vermelho, eles cederam ao fascínio das religiões pagãs vizinhas. A influência cultural e espiritual dos cananeus minava a fidelidade de Israel por dentro, tornando Baal um dos maiores rivais do Deus verdadeiro. Um dos momentos mais emblemáticos desse confronto espiritual aconteceu no Monte Carmelo. O profeta Elias, servo do Deus Altíssimo, desafiou 450 profetas de Baal para um duelo de fogo. O desafio era claro. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro. Os profetas de Baal gritaram, dançaram e se cortaram por horas, sem resposta alguma. Mas bastou uma oração de Elias para que o fogo de Deus descesse do céu, consumindo o altar e demonstrando diante de todos que só o Senhor é Deus. O confronto não foi apenas um espetáculo, mas uma repreensão pública à idolatria. Elias deixou claro que a aliança com Baal era uma traição espiritual. O povo caiu com o rosto em terra e gritou: "Só o Senhor é Deus." Naquele momento, não havia mais dúvidas. O profeta mandou que os profetas de Baal fossem capturados e eliminados, mostrando que a idolatria não teria espaço entre o povo de Deus. Foi uma purificação radical e necessária. Mesmo com essa demonstração de poder, a influência de Baal persistiria por séculos. Reis como Acabe e a rainha Jezabel reintroduziriam o culto, promovendo perseguições contra os profetas do Senhor. Jezabel, em especial, se tornou símbolo da corrupção espiritual ao levantar altares para Baal em Israel e matar os servos de Deus. O nome de Baal se tornaria sinônimo de traição, imoralidade e rebelião contra o Altíssimo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários seu nome e idade. Queremos de te conhecer melhor. E voltamos ao vídeo. 2. Azerá, a deusa da sensualidade travestida de espiritualidade. Azerá era conhecida como a deusa mãe da fertilidade, do sexo e da natureza. Para os povos cananeus, ela representava a força vital feminina, sendo vista como a esposa de El,
o Deus supremo da mitologia cananeia. Seu culto estava ligado à vida, à terra fértil e aos ciclos naturais. Mas por trás dessa fachada de harmonia e beleza, havia um culto perverso, carregado de práticas imorais e um simbolismo que distorcia completamente a verdadeira espiritualidade que Deus ensinara a Israel. Os lugares de adoração a Azerá eram chamados de bosques sagrados ou postes sagrados. Eram montados no alto de montes, em colinas e sob árvores frondosas. Visualmente, esses espaços podiam parecer pacíficos e naturais, mas o que acontecia ali era contrário a tudo que Deus havia ordenado. Os rituais incluíam prostituição cultual, práticas sexuais com sacerdotisas e festas regadas à sensualidade e descontrole. Era uma tentativa clara de manipular os deuses por meio do prazer humano, como se a sensualidade pudesse atrair bênçãos. No coração desses cultos havia uma inversão total de valores. O sexo, que deveria ser sagrado dentro do casamento, era transformado em ferramenta espiritual. Sacerdotisas se ofereciam aos adoradores como se fossem mediadoras da bênção divina. Homens iam aos bosques não para buscar arrependimento, mas prazer. A espiritualidade virou sensualidade mascarada e o desejo carnal era justificado como devoção. Era a idolatria mais perigosa, aquela que parece ter forma de fé, mas que nega a santidade. O rei Manassés, um dos piores reis de Judá, foi além. Ele não apenas permitiu o culto a Azerá, como também mandou esculpir uma imagem da deusa e a colocou dentro do próprio templo do Senhor. Isso foi um insulto direto ao Deus de Israel, um sincretismo monstruoso que misturava o santo com o profano. A presença da imagem de Azerá no templo era o sinal mais claro de quão longe o povo havia se desviado da aliança com Deus. O profeta Jeremias e outros denunciavam duramente esse culto. Deus havia proibido terminantemente qualquer prática que envolvesse postes sagrados, adoração em bosques ou qualquer símbolo que remetesse a Azerá. No entanto, os reis e o povo insistiam em manter esse tipo de idolatria, acreditando que poderiam conciliar o culto ao Senhor com as práticas pagãs. Isso gerava um ambiente espiritual corrompido, onde a verdade era confundida com mentira e a santidade com sensualidade. O reinado de Josias, porém, foi um divisor de águas. Influenciado pelo livro da lei redescoberto no templo, ele iniciou uma reforma radical. Derrubou os altares de Azerá, destruiu os postes sagrados e purificou o templo do Senhor. Ele compreendeu que não se pode misturar luz com trevas, nem servir a dois senhores. A purificação do templo foi também a purificação da fé de Israel, um chamado à verdadeira adoração. 3. Moloque, o deus que exigia crianças como sacrifício. Entre todos os falsos deuses mencionados na Bíblia, talvez nenhum carregue tanto o horror quanto Moloque. Seu culto estava diretamente ligado ao sacrifício de crianças, tornando-o um símbolo da idolatria mais cruel e desumana que se podia imaginar. A imagem mais conhecida de Moloque era uma estátua de metal com braços estendidos, onde crianças eram colocadas vivas para serem queimadas. Dentro da estátua havia uma fornalha acesa e os sacerdotes tocavam tambores ensurdecedores, possivelmente para abafar os gritos das vítimas inocentes. Esse tipo de ritual não era apenas uma aberração moral, era uma afronta aberta ao Deus de Israel. Em Levítico 18:21, o Senhor proíbe categoricamente essa prática. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. A ordem era clara e absoluta. Mesmo assim, essa adoração hedionda se infiltrou entre os israelitas. É espantoso pensar que o próprio povo de Deus, que viu milagres no deserto e recebeu a lei diretamente das mãos de Moisés, chegou ao ponto de imitar os costumes mais abomináveis das nações vizinhas. O rei Acaz foi um dos exemplos mais chocantes dessa corrupção.
Ele não apenas se afastou do Senhor, mas chegou ao ponto de sacrificar seu próprio filho a Moloque, seguindo os rituais pagãos das nações que Deus havia expulsado diante de Israel. Esse ato foi mais do que idolatria. Foi uma traição familiar, um assassinato ritual, uma entrega voluntária à escuridão. Em vez de proteger o inocente, o rei abriu mão de seu herdeiro no altar de um Deus morto, buscando proteção e sucesso por meio do sangue. A adoração a Moloque era uma teologia perversa que ensinava que o valor máximo da vida, uma criança, poderia ser trocado por favores divinos. Era uma religião de medo, manipulação e desespero. Nos momentos de crise, quando a guerra ou a seca ameaçavam, os adoradores de Moloque apelavam para o sacrifício humano como última esperança. Era a distorção máxima da fé. Matar o que havia de mais puro, esperando obter poder, paz ou colheitas melhores. Em Jeremias 7,31, Deus deixa claro seu repúdio absoluto. Nunca ordenei tal coisa, jamais me passou pela mente. Isso revela o quanto esses rituais eram alheios à vontade divina. O culto a Moloque não era uma variação aceitável da fé. Era a negação completa do caráter de Deus, que sempre valorizou a vida, especialmente a dos indefesos. E mesmo diante dessa clareza, Israel cedeu ao engano. O vale de Rinom, ou Geena, onde esses sacrifícios eram realizados, se tornou símbolo de maldição e juízo. Jesus usaria o nome desse lugar para descrever o inferno, uma referência à degradação completa do homem longe de Deus. Era ali, nas sombras de Jerusalém, que crianças foram queimadas por seus próprios pais, enganados por promessas demoníacas de prosperidade e proteção. 4. Dagon, o deus dos filisteus que caiu diante da arca. Dagon era uma das divindades centrais dos filisteus, inimigos históricos do povo de Israel. Ele era retratado como uma figura híbrida, metade homem, metade peixe. Seu domínio incluía a agricultura, os cereais e a fertilidade, o que o tornava um deus extremamente importante para um povo que dependia da terra e do comércio marítimo. Seu templo principal estava na cidade de Asdod, uma das principais capitais filisteias, e era símbolo de poder e orgulho nacional. Dagon era mais que um ídolo. Era a representação espiritual da força militar e econômica dos filisteus. A relação de Dagon com Israel ganha destaque em um episódio dramático. Após uma derrota militar, os filisteus capturaram a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre os hebreus, e a levaram como troféu para o templo de Dagon. O gesto foi carregado de provocação. Colocar a arca no templo do deus filisteu era como declarar que Dagon havia vencido o Deus de Israel. Mas a resposta divina viria de forma inusitada e contundente, em um silêncio que falou mais alto do que 1000 trovões. Na manhã seguinte, ao entrarem no templo, os sacerdotes e habitantes de Asdod encontraram Dagon caído com o rosto em terra diante da arca. Surpresos, eles ergueram a estátua. No dia seguinte, o cenário era ainda mais humilhante. Dagon estava novamente prostrado, mas agora com a cabeça e as mãos quebradas, espalhadas sobre o limiar do templo. O deus dos filisteus havia sido vencido sem uma espada, sem uma batalha, apenas pela presença do verdadeiro Deus. Era um sinal inconfundível de que não há outro nome acima do nome do Senhor. Esse episódio foi uma humilhação pública. Dagon, o protetor dos filisteus, mostrou-se impotente diante da santidade de Deus. Enquanto a Arca da Aliança permanecia no templo, a cidade foi afligida com pragas e o terror se espalhou entre o povo. Eles perceberam que estavam lidando com algo muito além de suas forças. A arca foi passada de cidade em cidade entre os filisteus, e em todas elas, pragas e desgraças os acompanhavam. Diante disso, decidiram devolver a arca ao território de Israel, reconhecendo que não podiam enfrentar o Deus vivo. Mais tarde, Dagon seria associado a um dos episódios mais emblemáticos da vingança divina, a morte de Sansão.
Capturado, cego e humilhado, o juiz de Israel foi levado ao templo de Dagom para entreter os filisteus. Era uma celebração da vitória deles e da glória de seu Deus. Mas ali, no coração do santuário pagão, Deus ouviu a oração final de Sansão. Com suas últimas forças, ele empurrou as colunas do templo, derrubando toda a estrutura sobre si e sobre os filisteus. Dagom, seu templo e seus adoradores foram esmagados, encerrando aquele capítulo com a justiça do céu. 5. Neustã, a serpente de bronze transformada em objeto de idolatria. A serpente de bronze foi uma criação legítima, ordenada por Deus a Moisés durante a jornada do povo de Israel pelo deserto. Em um momento de rebeldia, serpentes venenosas atacaram os israelitas como juízo divino. Quando o povo se arrependeu e clamou por misericórdia, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste. Quem a olhasse com fé seria curado. Esse episódio marcante mostrou que, mesmo em meio ao castigo, havia provisão de salvação, desde que o povo olhasse para aquilo que Deus havia estabelecido. Por séculos, a serpente foi guardada como símbolo da graça e da intervenção divina. Ela apontava para a obediência, para a cura pela fé e para a misericórdia em tempos de julgamento. Mas o que começou como um sinal de redenção, aos poucos se transformou em superstição. O povo passou a queimar incenso diante da serpente, a tratá-la como um amuleto de poder, esquecendo-se completamente do Deus que havia ordenado sua criação. Aquilo que deveria apontar para o Senhor virou um fim em si mesmo. Essa degeneração espiritual é reveladora. Ela mostra como até mesmo algo que teve origem santa pode ser pervertido pela idolatria do coração humano. O símbolo, desprovido de seu propósito original, virou um ídolo. A fé deixou de ser confiança no Deus vivo e passou a ser depositada em um objeto, um artefato material. As pessoas olhavam para a serpente não mais com fé em Deus, mas com esperança mágica de proteção. O relacionamento foi substituído pelo ritual. Durante o reinado de Ezequias, um dos reis mais piedosos de Judá, essa idolatria foi finalmente confrontada. Ele fez uma reforma espiritual em todo o reino e, ao se deparar com a serpente, decidiu destruí-la. Ezequias chamou o objeto de Neustã, um termo que significa algo como um pedaço de bronze qualquer. Foi uma declaração clara. Aquilo não tinha mais nenhum valor espiritual, era apenas metal. A coragem de Ezequias em quebrar um objeto tão antigo e respeitado revela sua fidelidade ao Deus verdadeiro. 6. Mamom, o Deus invisível que governa corações com promessas de poder. Mamom não aparece na Bíblia como uma estátua, templo ou figura mitológica. Ele é diferente dos outros falsos deuses mencionados nas Escrituras. Mamom é a personificação da riqueza, do dinheiro elevado à condição de Senhor. Em Mateus 6:24, Jesus deixa claro: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamom. A palavra é usada aqui como um nome próprio, mostrando que o dinheiro pode se tornar um rival espiritual tão poderoso quanto qualquer ídolo pagão. Mamom seduz de maneira sutil. Ao contrário de Moloque, que exigia sacrifícios visíveis e sangrentos, ou de Baal, com seus rituais sensuais, Mamom atua no campo das decisões, das prioridades, dos desejos secretos. Ele promete aquilo que muitos anseiam: segurança, poder, independência, status. Não exige corte de sangue, mas sim a alma. Quando o dinheiro se torna o filtro para todas as decisões da vida, carreira, relacionamentos, até fé, então Mamom já está entronizado no coração. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Mamom se manifesta quando a busca por riqueza molda o caráter, quando a fé é usada como ferramenta para a prosperidade, quando a generosidade é substituída por barganha. É nesse ponto que vemos Mamom sentado até mesmo dentro de igrejas.
Quando a mensagem do Evangelho é reduzida a promessas de bênçãos materiais, quando o dízimo vira investimento e não obediência, quando a fé é mensurada por resultados financeiros, o culto foi contaminado. Jesus denunciou essa idolatria com firmeza. Ele contou parábolas que expunham os perigos da avareza, como a do homem rico que acumulava tesouros, mas era chamado de insensato ao morrer sem estar rico para com Deus. Mamon ilude, fazendo com que o homem ache que está no controle da própria vida. Mas no fim, ele escraviza. Quem vive para o dinheiro nunca está satisfeito, nunca se sente seguro, nunca experimenta descanso, porque a promessa de Mamon é sempre condicional. Se você tiver mais. O mais assustador é que Mamon opera em silêncio. Ele não exige uma estátua, mas domina corações. Ele se instala onde deveria estar a confiança em Deus. É por isso que Jesus falou tanto sobre o dinheiro, mais até do que sobre o inferno. Porque ele sabia que esse era um dos maiores rivais do reino de Deus. E o mais irônico é que muitas vezes a idolatria a Mamon se mistura com aparência de fé. Como no Templo de Jerusalém, onde Jesus expulsou os cambistas, o lugar de adoração havia se tornado mercado. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe qual parte mais te impactou ou qual desses falsos deuses você acredita que ainda está ativo na nossa sociedade. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se você deseja continuar aprendendo mais sobre essas poderosas histórias bíblicas e acessar conteúdos exclusivos e antecipados, considere se tornar membro do nosso canal por um valor simbólico. Como membro, você terá acesso a vantagens especiais que vão te ajudar a se aprofundar ainda mais nesse conhecimento divino. O link está na descrição. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.